extraordinária. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a conquista de Jesus na cruz. Quero falar pelo menos de 3 conquistas importantíssimas para o cristão, para o cristianismo, e delas adendos que nos fazem entender a missão e a transformação que aconteceu naquele momento na cruz do Calvário. Aleluias! Eu quero convidá-lo para mais esse momento, se colocar de pé, para fazermos a leitura bíblica em reverência a essa palavra. Nós sabemos que passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Essa palavra permanecerá. Tudo que nela está escrita, todas as promessas irão se cumprir e o nome do Eterno será sempre glorificado. Amém? Nós precisamos a cada dia valorizar essa palavra, porque essa palavra ela nos limpa, essa palavra nos transforma, essa palavra ela é tudo que precisamos para nos manter firmes na caminhada. Isaías capítulo de número 53, nós vamos ler a partir do verso de número 3. Você vai acompanhar conosco. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a partir do verso de número 3. Todos têm? Diz assim a palavra do Senhor: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e os nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram na sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Soberano e eterno Deus, acabamos de ler a tua poderosa palavra essa que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fale conosco mais uma vez, Senhor. Carecemos, precisamos compreender mais e mais da tua palavra. Seja o teu nome exaltado neste lugar. O Senhor tem liberdade para curar, transformar, libertar, para fazer o que lhe apraz, Senhor.
seja exaltado o teu nome aqui. Espírito Santo, complete essa palavra aos nossos corações, para que possamos sair daqui, Senhor, cheios e diferente de como adentramos neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, por gentileza. Acredito que todos conhecem bem essa passagem mencionada pelo profeta Isaías, um texto bem comum, principalmente para a ceia do Senhor. E eu quero pedir não somente a sua atenção nessa noite, mas também a sua participação, para que possamos, como igreja, crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Que possamos, talvez no próximo culto, você trazer aí uma agenda de anotação e começar a fazer as suas anotações e observar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, para que assim você possa analisar, acompanhar, rever novamente em sua residência, para que assim você possa crescer. Porque há uma estatística, e talvez você já saiba o resultado dela, que diz acerca de pessoas que somente ouvem uma mensagem, ou eles vão em uma conferência, ouvem uma conferência ali, uma mensagem, ensinos, mas se o coração delas não estiverem voltadas, se elas não estiverem dispostas a estar naquele ambiente, desejosas de estar naquele ambiente, aquela mensagem vai ter uma duração muito curta. Ele vai ter um proveito, retendo ela apenas por 20% da mensagem. 20%. Mas se ela realmente estiver disposta, o coração disposto a estar ali naquele ambiente, a ouvir aquela mensagem, como nós estamos aqui para ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, nós iremos não só ouvir, mas também buscar aplicar ela em nossas vidas, fazendo também anotações, observações naquilo que está sendo dito, para que o próprio Espírito Santo venha completar isso na nossa vida. Quando estivermos em nossa residência, fazemos o nosso devocional, observar aquilo que foi mencionado, a estatística diz que guardamos cerca de 50% do que então falado. Porque nós estamos não só ouvindo, mas estamos também aplicando, fazendo anotações. E se nós ouvirmos, aplicar, fazendo anotações, e ouvirmos aqui alguns slides, algumas coisas que viermos passar, a tendência disso aumenta para 70%, que iremos armazenar no nosso interior, na nossa memória, o que está sendo dito. Por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque a tendência é o inimigo roubar a semente que está sendo lançada. Porque às vezes estamos cansados, às vezes estamos um pouco indispostos, e essa mensagem, ou a mensagem que você já ouviu, centenas delas, passou despercebida. Não há o crescimento que deveria termos, não há o avanço, o entendimento que deveríamos ter. Então nós precisamos ser vigilantes, como cristãos, atentos, para que nós venhamos aproveitar o tempo, remir o nosso tempo, receber a palavra de bom grado, como as Escrituras diz, sermos estudiosos, como os cristãos bereanos, que manejam a palavra, que buscam conhecimento, para que nós venhamos crescer, para que no dia da adversidade, para que no dia difícil, venhamos permanecer, porque a palavra não vai ser roubada do nosso coração. A palavra já está inserida dentro de nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos como cartas escritas com a mão de Deus. Porque se nós temos a palavra, nós entendemos o propósito da ceia do Senhor.
Porque quando nós não entendemos o propósito da ceia, quando nós não entendemos o que essa mesa que foi preparada aqui simboliza para nós não iremos valorizá-la. E quando nós não valorizamos, nós não honramos o que foi feito. Por quê? Porque não há um conhecimento acerca da ceia, da mesa, do sacrifício. E quando nós não temos o conhecimento, não valorizamos, não honramos, e então participamos indignamente. Por quê? Essa mesa simboliza a maior demonstração de amor. Alguém morreu pelos nossos pecados. Nós estávamos distantes dele. Havia uma barreira de separação entre nós e Deus. Não havia possibilidade de alcançarmos ou de pagarmos nós mesmos, por nós mesmos, a nossa dívida. Mas alguém pagou essa dívida por nós. Você pode dar um glória a Deus entendendo isso dessa forma? Aonde você for, aonde você estiver participando de uma ceia, você precisa entender que o sumo sacerdote que outrora ele apresentava o sacrifício das pessoas, ele se torna pecador. O sumo sacerdote se torna pecador, o juiz dos juízes se torna réu. Jesus, ele está na posição ali, se entregou pelos nossos pecados. O médico dos médicos se enfermou, ficou com a sua alma angustiada. O rei dos reis se tornou serviçal. Quando nós olhamos para o sacrifício, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender isso, trazer isso à nossa memória. Entender que havia uma grande dívida e não havia possibilidade de nós pagarmos. Alguém pagou, e esse alguém chama Jesus de Nazaré, que mudou a nossa história, que nos deu uma identidade, que tem nos dado a oportunidade para fazer parte do seu reino. Isso é maravilhoso. Alguém que pagou a minha dívida e ainda me dá a oportunidade de ser participante do reino de Deus. Aleluias por isso. Então eu quero nessa noite falar sobre a vitória de Cristo na cruz, porque é um dia propício para isso. O que Jesus conquistou por nós na cruz. Eu vou falar de 3 tópicos, e desses 3 tópicos nós vamos extrair mais alguns pontos que gerou para as nossas vidas o que nós temos hoje. Então você que deseja anotar, anote aí: a cruz de Cristo trouxe vitória sobre o pecado. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado. Quando Isaías está dizendo, ele foi levado como cordeiro ali ao matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele venceu, ele não pecou. Nós estamos falando de alguém que nunca pecou e se fez pecador. Ele trouxe sobre si todos os pecados, todas as enfermidades, as angústias, ele trouxe sobre si, para que eu e você, para que todo aquele que nele crê possa ter os pecados perdoados. A cruz, na cruz Jesus venceu o pecado. E o que isso gerou para nós? Gerou uma dívida paga. Ele pagou a nossa dívida. Ele perdoou os nossos pecados.
Ele está dizendo hoje para mim e para você: olha, você não pode viver mais sentindo culpa, porque eu perdoei os seus pecados. Na cruz do Calvário, ele venceu o pecado. Ele triunfou sobre o pecado. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 26, texto como base para isso, vai dizer o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A sua morte na cruz aniquilou, ele dissipou o pecado, ele venceu, ele triunfou sobre o pecado, porque não havia possibilidade para nós. Nós precisamos viver agora sem culpa. As pessoas vivem ainda se sentindo culpadas. Jesus pagou um alto preço por você. E eu preciso abrir um parênteses aqui, para você entender que isso é para quem está em Cristo Jesus. Ele morreu por toda a humanidade, João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a vida eterna depende da entrega de reconhecimento de quem é Jesus, Senhor e Salvador. A minha vida precisa estar no altar, eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor. Confessar com os meus lábios que Ele é Senhor. E então os meus pecados, as minhas dívidas do Ronaldo são pagas por Ele. Diga glória a Deus por isso. Eu não teria como pagar, mas Ele pagou por mim. Porque eu o reconheci como Senhor. E isso precisa ficar bem patente aqui para nós, porque é para quem está em Cristo. Para quem está em Cristo, nova criatura é. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem ainda não o aceitou, tem a oportunidade de aceitá-lo. Mas para ele ter os seus pecados perdoados, ele precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele precisa entregar a sua vida para Jesus, para ele ser perdoado dos seus pecados, para que a cruz, para que o sangue, para que tudo que foi feito possa causar um impacto e uma mudança na vida dela. Então Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vida transformada. Ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário venceu o pecado e trouxe para as nossas vidas o perdão. Na cruz do Calvário você obteve o perdão de Cristo. Quando nós assumimos essa paternidade de Deus, nós temos os nossos pecados perdoados. Não há acusação contra nós. Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele venceu, triunfou na cruz, venceu o pecado. Ele se fez pecador, mas Ele venceu. E agora Ele nos dá o quê? A remissão dos nossos pecados, através do seu sangue. Jesus, Ele apaga as nossas transgressões, a nossa culpa, aquele sentimento de culpa, a acusação do inimigo. Jesus apaga isso. Há muitos cristãos que ainda vivem numa vida no passado, sofrendo, não entendendo que Cristo pagou a dívida por elas. Precisamos ter uma renovação na nossa mente, uma transformação de entender o que Cristo fez por nós.
verdadeiramente, como cristão, trazer à memória o poder da cruz. O que a cruz significa para mim. O que a morte de um inocente, de alguém que nunca pecou, mas se fez pecador, pode gerar na minha vida. Perdão de pecados, me perdoa. As pessoas acusam, o inimigo acusa, mas Jesus está dizendo: eu perdoei os pecados dele, porque ele tem uma aliança comigo. Aliança com o Senhor. Apaga as minhas transgressões, arquiva o meu pecado, lança no mar do esquecimento e não lembra mais. Oh meu Deus do céu, aleluias! Aquilo que nos envergonhava, porque outrora nós estávamos no pecado, nós estávamos nas trevas, mas o Senhor transformou a nossa vida, nos tirou do lamaçal de pecado e nos transformou para a maravilhosa luz do seu amor. Oh, aleluias! Nos deu um nome, aleluias! Nos deu uma identidade, uma paternidade. Senhor, olha, vai, não peques mais, eu vou mudar a tua história, eu transformo a tua vida. Você era, você não é mais, você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Cristo fez isso na cruz do Calvário. Apagou as nossas transgressões, perdoou os nossos pecados, porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, então há uma transformação na nossa vida. Tudo isso porque ele venceu o pecado. E o adendo de Deus, os benefícios do Senhor para quem está em Cristo. Para quem está em Cristo. 1 João capítulo 1. 1 de João capítulo 1, verso 8 ao verso de número 10, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Oh meu Deus! Quem está em Cristo, irmãos, ele confessa e ele recebe o perdão de Deus. Ele recebe a transformação do Senhor. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Ele venceu na cruz o pecado, perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e faz mais o que, pastor? Ganhamos uma nova vida. Olha para o teu irmão e diz: você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Ganhamos uma nova vida. Paulo escreve dizendo assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Página branca. Começa de novo, meu filho. Você tem uma aliança comigo. Bora caminhar. Pare de olhar para as coisas velhas. Pare de olhar para trás. Olhe para frente. Olhe para o que eu tenho para você. Olhe para a promessa. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para o Egito. Olhe para a terra da promessa que eu tenho para você. Aleluias, eu tenho promessa para cumprir na tua vida. Então olhe para frente. Segundo Coríntios 5, 17 ao 18, Paulo ele está dizendo: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós estamos obtendo vitórias, bênçãos. Você sabe muito bem que uma pessoa muito conhecida no mundo, ele disse que a cruz foi a derrota de Jesus.
foi o Papa Francisco, que veio a falecer. A cruz não foi a derrota de Jesus, a cruz só foi o triunfo de Jesus. Se não houvesse cruz, não havia a vitória. Mas Jesus, ele veio e coube ao Pai moê-lo, como diz o texto em Isaías 53. E se você pega e lê Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, que Paulo ele também vai dizer, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, até chegar à posição de homem, semelhante a homem, e se entregou à morte, morte de cruz. Jesus, ele sabia em todo o tempo que ele iria padecer. Jesus sabia em todo o tempo que a cruz era necessária. Ele não fugiu da cruz porque ele estava pensando em mim e em você. A cruz não foi derrota, a cruz foi um triunfo, porque ele ressuscitou no terceiro dia. O nosso Jesus, ele triunfou sobre a morte, tomou a chave do inferno, aleluia, do diabo. Ele é Senhor de todas as coisas, aleluia, por isso. A cruz limpou o nosso passado e abriu caminho para um novo futuro. Anote isso aí. O triunfo de Jesus, a conquista de Jesus. A cruz limpou nosso passado e abriu caminho para um novo futuro. Oh, glória! Segundo triunfo, segunda conquista de Jesus na cruz, ele destronou Satanás. Ele venceu Satanás. Satanás, ele é o nosso adversário, não de Deus. Ele já foi vencido. Olha para o teu irmão, ele já foi vencido. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele está preso. Ele já foi vencido. E a Bíblia diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos ter essa noção da autoridade, do poder que o Senhor já delegou sobre a igreja, sobre aqueles que têm uma aliança com Ele, sobre aqueles que vivem debaixo desta palavra. Nós não podemos temer andar por aí cabisbaixo. Nós precisamos usar da autoridade daquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Mas para isso requer um posicionamento da terra. Um posicionamento nosso. Posicionamento na terra é resposta do céu. Uma casa que se posiciona, como nós estamos orando, 22 pessoas orando. Posicionamento na terra, resposta do céu. Nós precisamos usar das armas que nós temos, ter o entendimento do que Deus está fazendo. A vitória de Cristo na cruz destronou, venceu o diabo. A cruz derrotou Satanás e quebrou o seu poder sobre nós. Ele tinha um controle, mas não tem mais. Quando Jesus venceu ele na cruz, ele tomou o poder dele, destruiu ele. Ele está agindo sim, mas ele foi vencido por Jesus. Foi vencido por Jesus. Olha o que diz Colossenses capítulo de número 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele tinha um controle, tinha uma dívida. Estávamos nas trevas, estávamos em pecado, mas Jesus nos libertou. Nós fizemos uma aliança com Ele. As trevas não têm poder sobre aquele que tem aliança com Cristo. As trevas não dominam aquele que tem aliança com o Senhor. Aquele que entregou a sua vida para o Senhor, ele é guiado pela palavra de Deus, o Senhor que cuida dele. E aqui o texto vai dizer: havia uma cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Jesus venceu.
humilhou Satanás, os demônios, publicamente. Nós servimos a um Deus que é poderoso, igreja. A igreja é poderosa porque a igreja pertence ao Senhor. Não é uma instituição simplesmente terrena, é uma instituição celestial. Ela foi instituída pelo Senhor. Não precisamos temer o inimigo. Não precisamos, porque maior que está em nós. Precisamos ter a nossa vida no altar. O que precisamos é ter a nossa casa alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. O que precisamos é ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida no altar de Deus, de relacionamento com Ele. É isso que precisamos. Porque o inimigo não toca. A não ser que o Senhor permita. Fora disso não vai tocar. Porque é maior que está em nós. E você sabe muito bem disso no livro de Jó. O próprio inimigo aparece diante do Senhor e diz: também o Senhor cerca ele, o Senhor protege ele, o Senhor guarda ele, nada pode com ele. Por quê? Porque quando nós temos uma vida com Deus, um relacionamento com Ele, Ele nos guarda, Ele nos esconde. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Ele te esconde. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, então descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus. Se você habita no esconderijo, não visita, mas habita, tem uma proteção sobre a tua vida, sobre a tua casa. É você usar a própria palavra e rever aí os conceitos. O Senhor, a Cristo, na cruz, venceu Satanás, e a vitória é do povo de Deus. Terceira coisa, quero que você anote: a cruz quebrou as correntes do inferno e colocou a chave nas nossas mãos. Quem tem a chave é o Senhor, irmãos. Mas quem está em Cristo é mais do que vencedor. É o Senhor que vai na luta, é o Senhor que peleja por vocês. Nós não confiamos em carros, em cavalos, nós confiamos no Senhor Jesus. É Davi falando isso no Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, a igreja do Senhor, fará menção do nome do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que peleja por nós. A cruz de Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus. O véu se rasgou. Na cruz, irmã Célia, o véu se rasgou. E nos permitiu reconciliar com aquele que jamais poderíamos ver. A cruz fez isso por você. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas quando, naquele dia, naquele momento, na cruz, que Ele entregou o seu último suspiro e disse: Pai, está consumado. Está consumado. O véu se rasga. Em dois, de alto a baixo. A terra tremeu. Fenderam-se as pedras. E a glória de Deus foi manifesta. Uma porta antes trancada agora está aberta. Nós não tínhamos acesso, irmão Tadeu, diante dele, mas agora nós temos acesso diante dele. Nós não podíamos chegar diante dele, mas agora nós podemos chegar diante dele. A cruz fez isso por nós. Éramos pecadores, mas agora Ele perdoou os meus pecados. Ele apagou as minhas transgressões. Ele venceu o meu inimigo, o meu adversário, e agora Ele me reconciliou a Ele, dizendo: olha, eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida. Tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. A porta antes trancada, agora aberta. Fomos feitos amigos de Deus. Éramos inimigos, mas agora Ele nos reconciliou e nos fez amigos de Deus. Olha o texto comigo, Romanos capítulo 5.
verso de número 8 ao 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A cruz me fez amigo. A cruz agora me fez poder entrar nos santos dos santos e chegar diante do Criador, falar com Ele, sentir Ele, ser tocado por Ele. É isso que Paulo está dizendo. Éramos inimigos, mas não somos mais, somos agora amigos de Deus. Ele nos trata como filhos, aleluias. Um inimigo perdoado e abraçado. A reconciliação é isso. Ele nos trouxe para perto e disse: você era, mas agora você é meu amigo. A ceia, o que Cristo tem para nós, a palavra do Senhor é transformadora. A palavra do Senhor é para adentrar no nosso interior, no nosso íntimo e transformar as nossas vidas. Quando o Senhor nos reconcilia na cruz do Calvário, Ele também nos traz a paz verdadeira, a paz genuína, a paz de Deus. É a paz que temos em Cristo. É a paz verdadeira, a paz genuína. A cruz é o abraço de Deus para quem estava distante. Eu estou falando da cruz nessa noite porque pouco se fala sobre esse assunto. Há muitos lugares que procuram cortar uma volta para não falar de um sofrimento de um inocente. E isso que eu estou dizendo não é para nos deixar aí triste, é para nos fazer olhar para a entrega de Jesus e valorizar o ato da cruz. É nos fazer olhar para o que foi feito e ter mais relacionamento com Ele. Ter uma vida com Ele, porque para que nós não venhamos perder essa oportunidade que está sendo dada, para que nós não venhamos negar o Mestre. A cruz mudou tudo, nos libertou do pecado, nos deu vitória sobre o mal e nos aproximou de Deus. Te deu uma identidade, te trouxe para perto, te deu um nome e ainda está nos dando a oportunidade de ser útil no reino de Deus. Nos chama pelo nome, nos chama de amigo. Um Deus que nos chama de amigo. Um Deus que olha para mim, para você e Ele diz assim: não, eu não estou olhando mais para o que você fez no passado. Eu estou olhando para você agora. Vamos colocar de pé, por gentileza. O meu desejo, irmãos, é que a palavra do Senhor possa gritar ou falar mais alto no nosso coração do que a sedução do mundo. Que venhamos não permitir que o diabo venha seduzir ou nos atrair para o mundo, mas valorizar aquilo que Deus tem para nós e tem feito por nós. Eu quero tirar esse tempo, eu quero convidar o Ministério de Louvor, eu quero tirar esse tempo, eu quero orar com você. Eu quero que você entenda a dimensão do sacrifício que foi pago por você, do quanto você é amado pelo Senhor. Porque às vezes nós encontramos pessoas que dizem: eu não sou amado. Você é amado por Deus, o que mais você quer? Ele te ama. O que mais você quer? Ele ama, você é importante para Ele, sim. Você não é a última Coca-Cola do deserto, mas você é importante para Ele. Ele te ama.
E é por isso que Ele tem zelo. Ele olha para mim, para você, Ele diz: olha, eu não quero te perder. Valorize, olhe para o preço que foi pago por você. Olhe para esse momento de reconciliação, esse abraço de Deus, dizendo: olha, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você faça parte de projetos que eu tenho para você. Eu não quero que você fique aí buscando somente as coisas terrenas. Eu quero que você almeje as coisas celestiais. Eu quero que você olhe para as coisas celestiais. Eu quero que você busque as coisas celestiais, porque as coisas terrenas eu irei acrescentar na tua vida. Não se preocupe, elas irão acontecer na sua vida. Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Busque as coisas que são do reino. E você vai ver que as coisas terrenas vão acontecer naturalmente na tua vida, mas não abra mão disso. Não abra mão de princípios. Não tente negociar princípios. O que a cruz fez por nós, a entrega de Jesus, a renúncia de Jesus, nos reconciliando, nos trazendo para perto, apagando as nossas transgressões, perdoando os nossos pecados. Tudo isso foi benefícios que nós não podíamos fazer. Imagine isso. Jesus fala de uma parábola de um homem que devia muito, não tinha como pagar. Ele foi perdoado, mas depois ele encontrou um outro e queria cobrar, enforcando ele, dizendo: paga o que você me deve. Do mesmo jeito que nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Ele nos chama nessa noite diz para mim e para você: eu estou te perdoando, eu perdoei os seus pecados. Comece de novo comigo. Pare de fazer novas dívidas. Pare de pecar. Mude de vida. Feche os seus olhos. Faça uma oração diante de Deus, você e Ele agora. Ele conhece o teu coração. Seja o mais sincero possível, senão não abra a boca. Simplesmente chore na presença dEle. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele tem feito por você. Nós não somos melhores que tantos outros. Nós não somos melhores que tantos outros. Não perca as oportunidades. Eu estou aqui nessa noite para te dizer isso. Essa palavra veio ao meu coração e o Senhor dizendo para mim: a cruz, eu venci na cruz, eu reconciliei na cruz, eu perdoei pecados na cruz, eu sofri e padeci na cruz por eles. Ore a Ele, fale com Ele. Ele está com os braços abertos, dizendo: filho, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Não há evangelho sem cruz. Carregue ela. Venha após mim. Siga, marche, caminhe, renuncie. Quer ser discípulo, renuncie a si mesmo. Abra mão de si mesmo, dos seus sonhos, projetos. Mas eu te garanto que Ele vai fazer muito mais por você. Fale com Ele, ore, fale com Ele. Entregue
pecado. Perdoados estão os seus pecados e dele não lembro mais. E eles diziam: quem é esse que até pode perdoar pecados? Jesus pode perdoar pecados. Jesus pode perdoar pecados. Ele pode apagar as nossas transgressões. Seu sangue traz a redenção e a remissão dos nossos pecados. Oh, aleluia. Eu fico a ouvir teu nome. Como que está o nosso relacionamento com Ele? Maravilhado, extasiado. Oh, aleluia. Eu fico a ouvir teu nome. Nós estamos aqui para prestar um culto a Ele. Jesus, teu nome. Estamos aqui para agradecer a Ele. Estamos aqui nesta noite para adorar a Ele, que vive e reina para sempre. Estamos aqui para adorar aquele que vive para sempre, aquele que tem todo o poder. Oh, aleluia. Aquele que nos chama de amigo. Cante, cante. Chame por Ele. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Como não ser grato para alguém que pagou a dívida? Como não dizer obrigado, Jesus, o Senhor pagou a minha dívida, eu não tinha condições. Se alguém, um amigo, você tem considerações por ele, que fez algo grande por você, imagine Jesus, que nos resgatou da lama do pecado. Estávamos indo para o inferno e Ele nos resgatou. Como não ser grato a esse Deus? Como não ser agradecido a Ele? Como eu sou agradecido adorando a Ele, obedecendo a Ele, sendo fiel a Ele, carregando a minha cruz. Quando eu carrego a minha cruz, quando eu tenho um relacionamento com Ele, a cruz não se torna pesada. Vou repetir isso. Quando a nossa vida está no altar, a cruz não é pesada. Ah, por que isso está acontecendo? Não, a cruz não é pesada. Porque quando nós estamos com Cristo, quem na verdade está carregando essa cruz por nós é Ele. É Ele. Ele só quer que você faça. Ele quer que você, mas Ele está do seu lado. O Emmanuel te dando força, resistência, graça. Não abra a mão dele. Não abra a mão do Mestre. Não abra a mão dele. Só Ele é a solução, a vida eterna. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Somos gratos a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre si. Sobre suas pisaduras fomos sarados. O Senhor não recuou, o Senhor não abriu a boca. Como uma ovelha, o Senhor não abriu a boca. Foi esbofeteado, teve os cravos nas suas mãos, nos seus pés. Mas Ele, por amor, Ele fez. Ele fez. Se estamos aqui por causa dEle, se estamos de pé por causa dEle, tudo provém de Deus. Senhor, nós te louvamos por cada família aqui nessa noite, por cada vida que já entregou a sua vida ao Senhor, mas que talvez está vivendo um tempo difícil, de confusão, de falta de entendimento, falta de maturidade,
Ajuda-os nessa noite a entender a dimensão do preço que foi pago, para que possamos, Senhor, valorizar o ato da cruz, a ressurreição, a ceia, o cultuar ao Senhor, do louvar a Ti, do ter a nossa vida no altar. Senhor, ó Pai, a não viver aí no curso desse mundo, mas, Senhor, ó Pai, se tornar, na verdade, inimigo do mundo para sermos amigos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, a dizer não para nós mesmos, a dizer não para aquelas amizades e companhias que nos distanciam da Tua presença. Ó Deus, porque o alto preço foi pago. Nós queremos Te agradecer, Jesus. Te agradecer porque o Senhor me alcançou. O Senhor que me alcançou. O Senhor estendeu a mão e me levantou. O Senhor, ó Pai, tem enxugado as lágrimas nos nossos rostos. O Senhor tem nos sustentado, endireitado as nossas pernas, nos fortalecido, nos dado visão. É o Senhor que tem nos sustentado o casamento, a empresa. É o Senhor que tem nos mantido de pé na América. É o Senhor que tem feito tudo isso. E nós Te louvamos, ó Deus. Somos gratos a Ti por essa noite, pelo Teu sacrifício. Nós Te louvamos, ó Deus, e reconhecemos que é o Senhor. Nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus, por ter se entregado em nosso lugar, por ter se apresentado ali e ter sofrido tudo que sofreu, para que pudéssemos hoje ter livre acesso diante de Ti. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ainda de pé, você como está, você que vai participar da ceia, continue nesse espírito de adoração ao Senhor. Nós vamos ceiar nesse momento. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso em memória dEle. Mas não só hoje, é trazer à memória o sacrifício, para que nós não venhamos parar nos dias mais difíceis. Você não venha desistir. Você venha olhar para essa palavra que veio ao meu coração. Agora eu quero ler para você Hebreus capítulo 12, que diz assim, verso 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele suportou? Teremos aflições? Suporte. Olhe para Ele, que suportou, que nunca feriu ninguém, foi afrontado. Suporte.